Olá! A paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus o Senhor nos deu graça, nos deu saúde, nos deu misericórdia, nos deu o seu favor para que nós possamos estar de pé por mais um dia. Graças a Deus, temos que louvar esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, amém? Hoje nós estamos em Gênesis 41. É uma palavra muito conhecida, mas antes eu quero te pedir para curtir o canal, deixa o seu joinha, compartilha, comenta e também pode falar da opinião, das suas sugestões, que a missionária aqui aceita sugestões. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos para a palavra de hoje. A palavra que é maravilhosa, é uma palavra de exortação. Acompanha comigo. Faraó põe José como governador do Egito. Amém? E disse Faraó a José. Gênesis 45, a partir do versículo 44, diz assim: E diz Faraó a José: Eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão e o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José de Zafanete Paneia, e deu-lhe por uma mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José com toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face a face de Faraó, rei do Egito. E saiu de José da face do Faraó para toda a terra do Egito. E a terra produziu os 7 anos de fartura, nas mãos cheias, e ajuntou todos os mantimentos dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou os mantimentos nas cidades, pondo nas cidades e monitoramento no campo, e estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessasse de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram José 2 filhos e 3 vices. E nasceram José 2 filhos. Antecedesse que viesse o ano da fome, que lhe deu ausente filha de Potifar, sacerdote de Um. Até aqui, amados. Essa história de José é muito conhecida por todos. José era filho de Jacó e era um filho amado por Jacó, um filho amado por sua mãe, mas infelizmente os seus irmãos tinham muita inveja, infelizmente eles tinham muitos ciúmes e eles maltratavam José, eles batiam em José, eles maltratavam, xingavam, humilhavam. Chegou ao ponto deles venderem José como escravo para o Egito. José foi vendido como escravo para o Egito. Chegando no Egito, José sofreu demais. José foi humilhado, José apanhou, José foi preso na prisão, né? José ficou preso na prisão por uma calúnia da mulher de Potifar. Ela aumentou, né, o sofrimento de José ali no Egito, quando ela tentou algo contra José e José a rejeitou. Ela se vingou de José, julgando e mentindo, dizendo que José havia abusado dela, e José acabou parando na cadeia por conta disto.
e José passou por um bom tempo na cadeia, sofrendo. Mas Deus usou uma estratégia boa para José sair dessa cadeia. A estratégia dos sonhos que José já tinha desde a casa do seu pai. José tinha discernimento de sonhos. E José, ali dentro da cadeia, fazia discernimentos dos sonhos daqueles presidiários e daqueles chefes, daqueles homens que ali cuidavam da cadeia, cuidavam dos presos. E José, ele revelava os sonhos através de Deus. Deus usava José para revelar sonhos. E nessa época, o rei Faraó teve um sonho tremendo, um sonho que demonstrava 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E aquilo, ele ficou encafifado com aquilo na cabeça, muito preocupado com aquilo na cabeça e não sabia o que significava. E o significado só José poderia decifrar. Ele chamou vários feiticeiros, vários homens das leis daquele tempo que mexiam com revelações, e acabou que ninguém conseguiu decifrar os sonhos desse Faraó. E Faraó ficou sabendo que José revelava sonhos dentro da cadeia, e José foi chamado diante dele. José revelou o sonho, não só revelou o sonho, como José foi convidado a governar o Egito. Aquele menino pobre, aquele menino que foi humilhado, aquele menino que foi jogado no mato, numa cisterna, que foi dado como morto, Deus honrou grandemente, fazendo com que tocasse o coração de Faraó e colocasse José para administrar o Egito com grande sabedoria. José administrou com sabedoria toda a plantação, porque aquele sonho significava, na revelação de José, fome por 7 anos e bonança por 7 anos. E assim foi, assim aconteceu. Deus usa as pessoas, Deus usa os profetas, Deus usa ainda hoje, assim como usou José. Muitos não creem no profeta que tem em casa, muitos não creem no profeta que tem numa igreja, muitos não creem num profeta que às vezes vem dentro do ventre da gente, já vem com as profecias, já vem com aquela sina, com aquele caminho demarcado por Deus. E muitos desdenham, muitos tiram sarros, muitos não sabem o que é, a seriedade que é respeitar um ungido, um consagrado, um escolhido de Deus. Então, amados, hoje a notícia e o que nós temos para hoje de bonança, de bênção, é a palavra e o capítulo 41 de Gênesis, para que nós possamos estar meditando na vitória de José, que essa vitória pode ser minha e pode ser sua. Só tomar posse, só crer nesse Deus. José em nenhum momento desistiu de crer. José em nenhum momento, nem quando ele apanhava na cadeia, nem quando ele foi perseguido pela mulher de Potifar, nem quando ele apanhou dos homens ali na cadeia, nem quando ele foi jogado no buraco, na cisterna. Nenhum momento José duvidou desse Deus todo-poderoso. Então nós temos que aumentar, alimentar e edificar nossa fé em tudo que nós estamos ouvindo, que José foi vitorioso, José foi abençoado, José do Egito, filho de Jacó. Vamos meditar no capítulo 41 de Gênesis para conhecer um